Então, pessoal, uma boa noite aí, uma ótima sexta-feira para a gente, né? Última aula antes da nossa avaliação, tá? Como eu falei para vocês, né, a lista de exercícios ela está dando um direcionamento para a avaliação de vocês. A gente vai falar avaliação, né, o que vai ser cobrado na avaliação de vocês. A parte, né, de velocidade de parada, visibilidade, né, toda a velocidade diretriz, né, aqueles conceitos, também a questão de calcular o tempo de parada, né, de frenagem, igual a gente fez na sala de aula, na aula, né, uma dessas aulas, uma dessas atividades, e também tem alguns exercícios ali na lista. A questão do veículo de projeto também, a questão do giro, entender qual que é o veículo de projeto mais utilizado na nossa, né, no nosso país, qual é o nome que a gente utiliza, né, que é o CO, verificar essas dimensões aí do veículo de projeto. Igual a gente chegou a comentar, se o veículo de projeto não for bem definido, né, isso vai gerar problemas ali, dependendo da finalidade da via. É o caso da falha que teve no MOVE, onde utilizou um veículo de projeto, provavelmente, que não adequava ao tamanho do MOVE, né? Então, com essas características, né, essa falta de verificação, né, do veículo que vai ser utilizado, você tem que calcular em cima desse veículo. Então, tem que ter essa sensibilidade, conhecer essa situação e adaptar, né? Obviamente que a gente não vai trabalhar com a melhor super largura, melhor super elevação, melhor largura ali das vias, se tem uma demanda baixa por algum tipo de veículo maior, né? Então, isso tudo tem que ser verificado. Por isso que a gente trabalha aí em média, com um ônibus simples, né? Que seria as dimensões mais comum aí, com relação aos veículos utilizados como referência, né? Porque, né, seria o máximo, né? Onde a gente vai ter questões de veículos maiores de forma mais esporádica, né? E tudo mais. Então, além disso, a gente vai verificar a questão da visibilidade, né? Aquela reação que a gente comentou, que, né, vai demorar 2,5 segundos para ter aquela reação. Então, na hora de frear um veículo, você vai ter um prazo de enxergar o objeto até você começar a ter a reação. Então, você tem duas distâncias. É a distância que você vai continuar acelerando até você ver o objeto e reduzir, pisar no freio. Então, você vai perder um tempo ali na hora que você está processando aquela informação e depois você vai perder o tempo do que o veículo vai demorar para poder fazer a frenagem. Que tudo nada mais é aí do que calcular em cima de padrão, né, de um padrão. Obviamente que depende, né, vai depender do tipo de pneu do veículo, a questão do OBS, se o pneu estiver careca, se estiver em condição de chuvosa, vai influenciar um pouco a questão do atrito, até o tipo, né, como é que está a via, né, vai poder estar influenciando, mas é um cálculo, né, projetado para condições normais aí, né, onde a gente teria um asfalto, uma pavimentação boa e o veículo tivesse atendendo às normas de segurança para ter aquela frenagem, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho também, né, na prova a gente vai cobrar o conceito de super largura e super elevação, para, né, entender para que é necessário, né, né, principalmente a questão da super elevação é para reduzir, né, a força centrífuga, né, a gente tentar contrabalancear a força centrífuga através dessa força centrípeta que a gente cria quando a gente desenvolve ali a nossa super elevação. Então a gente vai ter um contrapeso, né? Então o veículo está tendendo a sair pela tangente, mas eu tenho uma força puxando ele, né? Relacionada principalmente à parte até da gravidade do veículo, puxando ele para o centro da curva. Então com isso eu vou ter uma curva mais suave, vou garantir que eu vou estar fazendo o giro ali naquele local. Então, a questão do conceito, né, dessa super elevação, né, qual que é a necessidade, e entender que para curvas horizontais, né, a gente precisa ter essa representação, né, ela começa, por exemplo, vou ter -2 e -2, né, o abalamento da pista, até eu ter de forma bem suave a transição, ela vai gerar essa curva com essa super elevação. Então, a gente viu lá todos os parâmetros, todos
os pontos, né, que devem ser verificados com relação ao perfil, por exemplo, de uma pista, né? Então também relembrar lá a parte de desenhar um perfil, né, um perfil modelo aí de uma pista, de uma estrada e tudo mais. A questão também das curvas verticais, a gente então viu todos os pontos notáveis dela, né? Além de verificar os pontos notáveis das curvas verticais, a gente calculou, né, as estacas, a gente trabalha com a inclinação da rampa, a gente consegue calcular ali as cotas, a gente calculou depois de calcular as cotas, a gente calculou, né, a equação da parábola, né? Para quê? Para calcular todas as cotas né, de todos os pontos, né, da minha curva vertical. Então, com isso, eu vou ter ali a minha planilha de serviço, né, minha ordem de serviço, aonde eu coloco cada estaca, né, de cada ponto daquela estaca, aonde eu vou ter, por exemplo, a redução né, para que a terraplanagem vá ali e faça realmente aquela curvatura necessária. Então, nas curvas verticais, a gente vai cobrar principalmente aquela aula de ontem. Muitos estavam fazendo avaliação ontem, talvez não assistiram. Eu sugiro aí vocês pegarem, né, ao final de semana e assistirem a aula de ontem, que a gente reviu, né, fez a revisão da parte de cálculo, né, de uma curva, né, entender o que seria a diferença entre uma curva côncava e uma convexa, como que faz os cálculos, né, das estacas, como é que faz o cálculo das cotas, né, como é que faz a planilha ali de serviço. Então, todo esse procedimento, isso aí realmente vai cair uma parecida na prova com certeza. E tem alguns exercícios ali da lista, né, tem pelo menos os 5, mais ou menos essa linha de raciocínio, para vocês calcularem todos os parâmetros ali da curva vertical, tá? Então, em resumo, né, a nossa avaliação vai ser nessa capacidade aí, vai ter essa questão, onde a gente vai falar sobre velocidade diretriz, então, a questão da visibilidade, superlargura, superelevação e curvas verticais, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer discutir mais uns 3 exercícios que talvez vocês, que são um pouquinho diferentes daqueles que a gente tinha adotado, né? Da lista de exercícios a gente já fez ontem, a gente fez mais 2, né? Que são modelos para os demais, né? Então, eu já tenho, né, desses 2 que a gente fez, já dá para vocês utilizar quase a metade da lista de resolução. Tem a questão inicial ali, que é um pouquinho mais conceitual, e tem alguns exercícios de conta, tá? Eu vou relembrar apenas, então, esses exercícios de conta. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Carregando aqui. Cadê a tela? Compartilhada. Foi. Ok. Então, a questão número 6, por exemplo, que eu peço a calcular a distância de frenagem, né? Então, a distância de frenagem, ela é uma conta simples, basta uma aplicação de fórmula, né? Eu posso, no caso aqui, né, considerando uma rampa ascendente de 5%, né, com velocidade de projeto de 90 km por hora, calcule a distância de frenagem desejável aí. Então, eu tenho uma distância de frenagem, né, vai ser igual a 0,7 vezes a velocidade, mais uma velocidade ao quadrado ali, né, isso sobre 255 vezes o F mais o I. O F ele pode ser tabelado de acordo com a velocidade de projeto. Nesse exercício já foi dado, tá? Então tem a tabelinha lá onde fala cada velocidade de projeto, qual que seria o fator ali de atrito, tá? E a inclinação ela foi dada ascendente, então ela é positiva, né? Então vai influenciar na conta aqui, inclusive, eu tenho que tomar certo cuidado. Aqui vai entrar o positivo, se fosse descendente, ia ter um valor diferente aqui, né? O sinal ia mudar aqui com relação ao cálculo, tá?
Então, utilizando né, só a aplicação dessa fórmula, lembrando que essa fórmula aqui ela pode ser escrita de uma outra forma, tá? Vocês já viram, ela é a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma fórmula. Deixa eu só pegar aqui. Tem uma fórmula, a gente fez um exercício onde estava 1 para 255, ele já tinha sido jogado. Então, na própria fórmula lá, era utilizado, deixa eu conferir aqui se esse valor, era utilizado 0,039, isso, tá? Então, só para relembrar aí, que essa fórmula de D, em alguns exercícios ou alguma planilha, ela pode estar dessa forma aqui, ó, 0,7, velocidade, mais, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 0,0039, tá? Por que o 0,039? Já colocou 1 sobre 255, então se eu dividir 1 sobre 255 vai dar 0,039, aí aqui vai ter vezes a velocidade, o v ao quadrado, tá? Cadê o quadrado aqui? Dividido por mais I, tá? Então, só uma básica aplicação de fórmula, né? Aonde eu tenho aí o meu dp vai ser igual 0,7 vezes a minha velocidade, a velocidade foi dada aqui a 90, tá? Mais 0,0039, isso aqui vezes a minha velocidade, 90 ao quadrado, isso tudo dividido por F mais I. O F é 0,29 e o I vale 0,05, ok? Então, basicamente aplicando essa fórmula aí, eu calculo a minha distância de parada aí, tá? Alguém calcula aí pra gente, por favor. Quanto que dá esse cara aqui? André, eu calculei aqui mais cedo essa questão e deu 312 metros, 312,86 metros. 312,86 metros. Beleza. Mais alguém? Alguém vai chegar no mesmo valor aí, pessoal? Só para a gente confirmar. Eu cheguei num valor diferente, estou refazendo aqui para ver. Ah, beleza, Rafael. Enquanto isso, deixa eu jogar aqui também. 7 vezes 90 mais. André, eu fiz usando a fórmula que estava aí no desenho, não essa que você colocou agora. Essa aqui, né? Essa da esquerda. Foi. Isso mesmo. Tá. Aí, ó, eu fiz aqui, deu de novo. O meu deu 156,43. Vamos lá. Deixa eu testar aqui. Ô, André, não tem um vezes 2 aí na frente da fórmula, não? O vezes 2 é só quando é 2 carros para calcular uma colisão, alguma coisa assim. Não? Isso mesmo. Não foi por isso que eu dei esse valor, é porque eu acho que eu li a fórmula errada, mas então dá esse valor mesmo, como o Rafael falou, 156, só dividir vezes 12 por 2. Isso, 156,43. Ah, sim. Só um minuto, então. Deixa eu... 56,43. Então, olha só,
aquela fórmula do 2 é quando eu tenho um veículo de cada lado, aí eu preciso calcular, né, o tempo para que um não bata no outro, né, que seria aquela situação da velocidade também, quando eu tenho dois veículos em velocidades opostas ali, né, em direção oposta, se cada um tiver 80 km por hora, a batida vai provocar um impacto de 160 km por hora, porque cada um, né, vai somar as velocidades. Então tem que tomar esse certo cuidado aí, tá bom? Com relação né, a fórmula da frenagem para um veículo. Se fosse para dois, aí seria o dobro desse carro. Então, assim, é uma aplicação de fórmula. Né, esse exercício é bem simples de desenvolver. A única coisa que pode diferenciar lá na tabela é mudar a velocidade ali, ou, né, ou você tem que achar pela tabela, pegar a velocidade ou a classe de projeto e achar qual que é o meu atrito, né, que é o meu F, no tabelado. Mas assim, é bem simples, é só para poder vocês terem uma ideia, né? Se o veículo tiver 90 km por hora, o ideal aí é que ele tenha, né, mais em torno de 160 metros para percorrer para ter ali a frenagem desejável, né? Então, é interessante, né, verificar essa questão. Lá a gente, inclusive, representou algumas tabelas lá de velocidade, né, onde a gente consegue verificar um veículo a 60 km por hora percorre quase 100 metros, né? Então, para ver aí essa distância que é percorrida, né, por questões de segundos aí na rodovia, tá? A questão número 7, eu acho que foi o Rafael, né, que levantou essa questão ontem, foi isso, Rafael? Foi, eu fiquei com uma dúvida nela. Beleza. Você chegou a fazer os cálculos dessa forma aqui, Rafael? Você chegou a calcular o R mínimo? Não. Ah, então pode ter sido isso, porque a superelevação segundo o DNR, tá? Eu vou ter que calcular, eu tenho raio, né, nessa rodovia de 400 metros, mas eu tenho que trabalhar com a questão da superelevação, levando em consideração o raio mínimo estabelecido. Então, eu tenho que calcular pela velocidade e utilizando aí a minha questão aí, eu tenho que desenvolver, para poder chegar nesse valor, eu tenho que desenvolver né, dessa forma, tem que calcular o raio mínimo para poder estar calculando ali a superelevação máxima. Então ela vai ser menor, né, ela vai ter a tendência desse número aqui, ó, ele ser menor, né, que o meu valor máximo. Então o meu máximo é 6%, aqui vai entrar com 6%, e a tendência é que esse valor seja menor que 1, para poder, obviamente, eu conseguir chegar no aceitável com relação a essa equação, tá? Não sei se chegou a desenvolver dessa forma, mas vamos tentar desenvolvê-la aqui para ver o que a gente vai chegar, tá bom? André, Oi. você tem o resultado dessa questão? Dessa aqui? É. Deixa eu ver se ela está aqui calculada. Acho que essa não. Deixa eu ver aqui se eu calculei ela. Você chegou no valor de quanto? Eu cheguei a calcular ela de manhã, se não me engano. Eu achei o valor de 5,18%. 5,18? Isso. Deixa eu ver se está no meu material aqui o valor. Não, acho que não calculei ela não. 0,06. Vamos ver aqui. Vamos fazer então, para a gente ver qual valor que vai dar, né? Qual que você usou de F máximo? O F máximo eu usei, de acordo com o que estava lá no material, para velocidade de 80 km por hora é 0,14. 0,14? Tá, Isso. pela tabela, né? Aham.
Tá. Então, vamos calcular aqui para ver se a gente vai chegar nisso, então, o Douglas. Vamos calcular. Vamos fazer os cálculos aqui. Oi. Oi? Alô, pessoal? Não? Então, ô Douglas, vamos calcular aqui que a gente já dá a resposta agora, então. Então, vamos calcular o raio mínimo primeiro para a gente poder calcular na fórmula lá. O nosso raio mínimo, então, ele vai ser velocidade ao quadrado, né? 80 ao quadrado. Isso dividido por 127. O nosso máximo é 0,006, não é isso? E o nosso F máximo, então, pela tabela é 0,14, Douglas? Isso, lá na tabela eu visualizei 0,14. É 0,14 mesmo. E o cálculo aqui deu igual do Douglas agora. Obrigado. Ah, não, fechou então, Rafael, beleza. Então, assim, só para montar o esqueminha aqui, então, assim, o R mínimo vai ser nessa referência. Quanto que deu o R mínimo de vocês? 251. Seu 251,97. 0,97. Isso mesmo. 25197? Isso. Perfeito. Então aí, pega o raio mínimo e aplica a fórmula aqui, né? Então vai ser 0,06 que multiplica. Aí eu vou ter 2 vezes o raio mínimo, então vai ser 2 vezes esse cara sobre o raio de 400 metros. Então, 2 vezes 251,97 dividido por 400. Espera aí que tem um número de spam ligando, esses números não cansam de ligar para a gente. Menos, aí o raio mínimo ao quadrado, 251,97 ao quadrado, dividido por 400 ao quadrado, tá? Então, aplicando essa fórmula aí, a gente vai ter então o valor que vocês chegaram aí, que é quanto, Douglas? Ô, Rafael, por favor? 5,18. 18, então, por cento. Então, está abaixo por isso esse valor aqui ele tem que dar, né, um valor que faça com que esse cara vire, né, um número menor. Então, por isso que a ideia é que esse número aqui dê menor que 1, tá, pessoal? Né, sendo um valor menor que 1, ele vai estar multiplicando aqui, se for, por exemplo, 0,9, esse valor aqui vai ser 90% do seu máximo permitido, tá? Então, tá ok, Rafael? Ficou claro, então, com relação ao exercício, a resolução dele? Não, beleza. Tranquilo. Beleza. Então, outra questão tranquila que, né, tem que tomar um certo cuidado, mas que dá para desenvolver lá no dia da prova. Deixa eu pegar aqui deixa eu salvar esse cara aqui. E deixa eu compartilhar a outra tela lá, que é o outro exercício mais... Professor, rapidinho aqui, não sei se você iria falar nisso. Lá Diga. na 15, são até os exercícios que nós fizemos ontem, né? Na letra A, ele pede para fazer o cálculo com o veículo SR. Eu pesquisei aqui na internet, o SR é tipo um semi-reboque, né? Aí, a gente geralmente pega o entre-eixo do cavalinho até o último eixo da carreta ou só do semi-reboque? Você foi lá na tabela do SR, não foi? Isso. Professor, compartilha a tela de novo, só para tirar um print lá de novo, só para acompanhar depois, fazendo favor. Ah, sim, só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde que tá a tela. Peguei a tela errada. Espera aí.
Cadê? A tela... Esse aqui. Compartilhado aí. Obrigado, professor. Só tirar aqui. Pronto. Beleza. Aí a questão 15, você está falando do semi-reboque, né? Não é isso, Rafael? Quem foi que estava com a dúvida? Era o Rafael. É isso mesmo. Isso. Aí você estava na dúvida de utilizar qual? Se a medida... Não, na verdade é uma curiosidade, né? Se a medida do primeiro eixo do cavalo mecânico até o último da carreta, a distância considerada entre eixos, ou só do último do cavalo mecânico até o primeiro da carreta. Tem que ser ele completo, né? O maior possível, não é isso? Maior possível, né? Beleza. Porque senão você vai estar com o veículo que não vai conseguir fazer ele não vai conseguir, ele vai, né? Se ele for maior, ele não vai conseguir fazer o giro. Ele vai, vamos dizer assim, avançar na outra pista. Fechado. Tá? Obrigado. Então você tem que pegar a pior situação, tá bom? Aí, pessoal, então, deixa eu achar aqui, deixa eu sair da tela e agora compartilhar a outra telinha aqui, essa aqui. Essa aqui é do exercício número 18, não é isso? Isso. O 18, acho que foi acho que o Douglas, né, que teve essa questão. Ô Douglas, a ideia é a mesma, tá? A gente vai calcular, a gente tem a inclinação, ontem você tinha comentado, né? A gente tinha a equação, a gente tem aqui a situação, né, da curva vertical, a gente tem a inclinação da rampa, o que diferencia desse exercício aqui é que ele não te dá as estacas, ele te dá apenas a primeira estaca aqui, mas ele não te dá as distâncias. Eu não sei qual é a distância do PCV, do PTV. Então, ela que eu vou ter que calcular. Aí, por isso, ele deu para a gente o raio. Opa, peguei o símbolo errado aqui. Então, através do raio, né, que foi dado de 4.000, eu vou conseguir calcular o meu L, que seria esse trecho todo aqui. Achando esse trecho todo, eu vou achar o L sobre 2, que vai ser o meio dele aqui, eu consigo calcular todas as estacas, consigo calcular qual que é a distância, vertical, né, que seria as cotas, né, então eu conseguiria, então, como se eu conseguisse, deixa eu pegar uma linha vermelha aqui, era como se eu conseguisse realmente colocar isso aqui numa escala. Então, a ideia é essa. Essa de 4.000, ela vai ser dada utilizando a fórmula, né, do cálculo do meu L. Como que a gente faz para calcular? Primeiro eu tenho que calcular o J, né, a diferença desse cara para esse cara. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que desenvolver é calcular meu J. O meu J, ele vai ser calculado dessa forma aqui, né? I1 e 2 vezes. Mais I2. Minto, né? Menos I2. Que é o ΔJ que eu tenho que calcular. Aí eu tenho que calcular o meu J. Então, o meu J, nesse caso aí, vai ser... a minha rampa, né? Que é... Deixa eu ver se eu estou com calma aqui. A minha rampa que vale mais 1... eu tirei o texto aqui. Mais 1 menos o meu menos 3, não é isso? Então, com isso, eu vou estar calculando, né, o meu J, que vai dar aí mais 4.
4%, tá? Calculei o J, eu vou aplicar a fórmula de... Deixa eu ver aqui onde está a fórmula aqui. Essa. A fórmula do meu L. Isso, tá aqui, ó. Esse 4, então, ele corresponde a 0,04, obviamente, né? É 4%. Professor, Oi, diga. sempre vai ser J ou pode ser G também? Pode ser G. Tem alguns autores que usam J, tem autores que usam G. Aí, por isso que tem hora que a gente, né, dependendo da atividade, fala J ou I, aí dá uma confundida mesmo, tá? Mas não, beleza. é J ou G, tá? Depende do livro. A gente tem 2 livros renomados de referência. Um usa o G, o outro usa o J. Aí tem hora que a gente até troca aqui, né? Não tem problema não. Então, o nosso J deu 0,04. O comprimento, né, o nosso L, ele é dado pelo J vezes o raio, tá? Então, o raio ele vai servir de referência nessa hora aqui, ó. Então, eu tendo, né, a minha inclinação ali, eu vou conseguir calcular o meu L. Então, deixa eu pegar o texto aqui. Aquela fórmula que a gente viu lá nos slides, que é L J vezes o meu RV, tá? Então, vai ser igual 0,04 vezes o meu 4.000 metros, tá? Quanto que dá isso aí? Quanto que vai ser nosso L? 160. 160 metros. Então, cheguei nos 160 metros, vou seguir o caminho inverso aqui, ó. Então, 160 metros significa que eu tenho 8 estacas. Estacas, tá? Estacas de 20 metros, 160 metros. Eu vou pegar então essas 8 estacas e distribuir. Eu vou ter 4 estacas para um lado, 4 estacas para o outro, tá? Já estabelecendo, já chegando no meu PCV. Então, com isso, deixa eu pegar aqui o texto. Aqui. Então, com isso, eu estou aqui na estaca 74, eu tenho 74, eu vou ter a 75, vou ter a 76. 1, 2, 3, 4. Então, 74, 75, 76, 77, 78. Então, a minha estaca aqui, ó, ela vai valer 78, ok? Exatamente nesse ponto aqui, ó, no PTV. E a minha estaca inicial, ela vai valer, eu vou ter o 73, 72, 71, 70, né? 1, 2, 3, 4 estacas. Então, a minha estaca aqui vai valer 70. Então, eu já sei que isso tudo aqui vale 160 metros. Já sei que isso aqui vale 80. Tendo 80 e tendo a inclinação, eu consigo calcular as cotas, não é isso? Então, basta multiplicar 80 por 0,01, eu vou ter minha diferença de nível ali do meu ponto 1, tá? Meu DN1. Tendo a distância do 80 por menos 3 aqui, eu consigo ter a diferença de nível desse cara para cá. Então, eu vou conseguir ter essa diferença aqui, ó, essa relação aqui, ó, essa diferença de nível, utilizando a porcentagem, que é a rampa vezes a distância vai me dar aquela diferença de nível. E para o segundo caso, eu vou ter esse cara aqui, fechando aqui, por exemplo, não ficou muito reto não, mas dá para entender. Então, eu vou ter esse cara aqui, que é os 80, vezes o meu 1,3. Então, com isso, eu vou ter as cotas, né? Eu vou ter a cota aqui ela é 670, então ela usa como referência, né? Se eu tenho essa cota já definida e eu sei que a diferença de nível daqui para cá é X, basta eu pegar esse 670, eu vou chegar nesse valor dessa cota aqui. E eu sei que a diferença de cota daqui para cá vale Y, basta eu reduzir aqui e chegar na minha cota do meu PTV. Então, com isso, já tenho as cotas, já consigo calcular
todos os parâmetros aqui para gerar a minha equação da parábola, né? Onde eu vou ter lá o meu y é igual a um x mais alguma coisa, né? Deixa eu lembrar aqui mais ou menos como é que vai ficar essa equação aqui. Deixa eu ver aqui que eu já deixo a resposta desse aqui. A minha deu 0,000125x ao quadrado. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. A sua deu quanto? Zero vírgula 0,00125x ao quadrado. 0,003 zeros? Isso. 125? Isso. Quadrado? Isso. É isso, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu cheguei. Zero vírgula 00125. Tá, acho que não cheguei a calcular ela não. Deixa eu ver aqui. Tá. Mas aí, confiram aí se realmente deu esse valor aí. Aí depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar o x pela distância que vocês vão percorrendo. Então, aqui é 0, aqui é 20, aqui é 0, aqui é 20, aqui é 40, aqui é 60, aqui é 80, 100, 120, 140, 160. Então, vai aplicando o valor de x, vocês vão tendo o valor da estaca, né? Acho que nesse exercício a gente chegou a falar qual que é... Não, falou, a estaca 74. Então, a estaca 70 e a estaca 78. Então, basta a gente calcular, então, o valor das cotas de todos os pontos aplicando a equação. Então, dá para vocês gerarem ali a planilha, né, ou a ordem de serviço utilizando essa aplicação. Esse exercício ele é próximo do que a gente fez ontem e fez a semana passada. O que muda aí realmente é que os outros exercícios eles já tinham, né, o L definido, e esse aí não, vocês tiveram que calcular porque ele deu apenas um raio da curva vertical, né, que vai chegar mais ou menos na mesma metodologia, tá? Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo até aí? Podemos passar para outras questões? E Ok, professor. fazer um... Ok. Então, deixa eu ver se compartilhar aqui. Compartilhar a tela com vocês aqui. Da lista. Então, eu acho que todos os exercícios, acho que todos os modelos de exercício já foram passados. Né? Então, assim, agora é a parte de vocês estudarem esse conteúdo. Na questão número 1, que nem eu falei, é questão de teoria, né? Então, tentei colocar a teoria aí para vocês estudarem, para entender a questão, né? Veículo de projeto, diretriz, velocidade de operação, distância de visibilidade, superlargura, superelevação, curvas verticais, né? Se vocês quiserem desenvolver ali algum formulário, alguma coisa para agilizar. Questão 2 ali pergunta, né? A questão do movimento retilíneo uniforme, aqui que isto, quesito, né? Que isto, né? Estava assim um espaço aqui. Causa com relação aos usuários, então entender a questão do movimento retilíneo. A questão número 3, o que seria a força centrífuga e centrípeta, né? Também explicar, né? A questão do conceito de superlargura, por exemplo, superelevação. Como é feito o processo de tentar reduzir ou zerar a força centrífuga, também é tranquilo de responder. Oi, diga.
A prova vai ser baseada nessa listinha que o senhor passou? Sim, vai ser. Essa listinha era bem preparatória para a avaliação de vocês. Pode, assim, a gente tem a questão da teoria, né? Mas a teoria também que tentei colocar aí é o básico que eu preciso que vocês compreendam para esse segundo módulo, tá? Então, assim, estudou bem, entendeu a lista toda, não vai fugir muito, né, dessa parte, não. Os 80% da lista da prova, pelo menos, já está aí. Tá bom, Daniel? Tá bem, professor, obrigada. Nada. Aí, obviamente, pode cair uma questão de teoria, né? Eu não consigo colocar todas as questões de teoria aí. Aí pode ter algum conceito ali fora que a gente pode estar cobrando, mas nada que vocês não tenham visto nas aulas aí teóricas, tá? A questão número 5 aí pergunta, então, a questão dos fatores da ASTO, né? E a máxima adotada no Brasil, né? Então, fazer essa pesquisa, verificar o que os órgãos definem qual que é a máxima, né? E quando que a gente pode dispensar elas em áreas urbanas. A gente chegou a comentar isso aqui, exatamente, né? A gente em área urbana, né? Normalmente a gente nem utiliza por causa do risco, né? A velocidade vai ser aumentada, então normalmente isso não é tão calculado. Inclusive, para a questão de dispensa, não em área rural, mas não em área urbana, mas em estrada, depende então do raio. Então a gente tem inclusive uma tabelinha para responder uma questão aí para frente, tem uma tabelinha dependendo do raio, você não precisa fazer a super largura, tá? Mas aí o raio tem que tender a quase infinito, né? A questão número 5, então, a questão a gente fez, né, discutiu ela hoje. A questão número 7 também a gente discutiu ela. A questão número 8, pergunta, né, de acordo com a velocidade com o raio, se eu posso dispensar a superelevação. Então você vai ter que fazer uma pesquisa com relação ao veículo de projeto e o raio, se pode ou não ser dispensado. Então tem uma tabela, tem uma norma relacionada com relação a essa dispensa aí, com relação à superelevação, tá? Aí tem essas duas opções, vocês vão dar uma pesquisada com relação a isso, para ver se para esses casos aqui eu posso ou não fazer, né, dispensar a questão da superlargura, a questão da superelevação, tá? A questão número 9, ela tem uma maldade aí com relação à questão do 0% de declividade, né, pessoal? Vocês acham que isso é normal ter 0%? A gente chegou a comentar, né? Mas numa rodovia, vocês acham que pode? A gente deixa com 0% de declividade? Tem essa opção? Não, professor, senão a água fica parada e vai dar aquaplanagem. Isso, e qual que é o mínimo que eles pedem lá na norma? Vocês lembram? Acho que tô lembrado de cabeça, não. Eu acho que é 0, alguma coisa. Exatamente. Chegou próximo. 2%. Oi? 2%? Não, É 2%. 0, alguma coisa. 2% é o padrão, viu, Rafael? É o abalamento ali padrão para a questão de rodovia, né? Para ter uma qualidade. Mas o mínimo, quando a gente tem superelevação, quando a gente tem que, né, ter uma situação um pouco diferente ali, o mínimo ele é 0,5% para que realmente a água tenha um escoamento considerável, tá? Então o mínimo ele vai ser 0,5%, tá? Então não existe, né, não pode ter 0%. Já teve casos aí, isso acontece bastante, onde o pessoal faz o projeto, desenvolve o projeto da pista, né, toda, e esquece da drenagem lateral. Porque não adianta, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, você cria. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma figura, uma imagem aqui. Peraí. Inserir formas. Cadê? Não foi. Tinha aí. Então, olha só, já teve casos aí onde você tinha ali os 2% para cá e 2% para lá. Só que aqui, né, se for uma área plana, vamos dizer assim, a água ela fica empoçada na lateral aqui, tá? Então tem inclusive ter um caminhamento dessa drenagem pluvial.
ela não pode ficar na lateral da minha pista. Então, além de ter que realizar essas rampas aqui, né, essas rampas de 2% ou alguma coisa do tipo, eu tenho que ter um caimento aqui para a água ir para algum lugar. Eu não posso deixar essa água empoçar, porque isso não adianta nada. Eu vou ter 2% para cá e 2% para lá, mas na hora de baixada, que eu tenho uma curva côncava, por exemplo, a água toda vai ser direcionada para lá e, no final das contas, meus 2% vai ser vencido pela quantidade, pelo volume de água. Então, eu preciso fazer um dreno, alguma coisa do tipo. E aqui eu vou ter que fazer também, então, pelo menos 2,5%, né? Em algum sentido, até eu conseguir direcionar essa água para ela poder ir embora, tá? Já teve casos aí de estradas que não funcionavam bem, porque tinham o abaulamento de 2% para as laterais e deixava aqui, né, próximo a 0%. Então, a água não tinha para onde fugir, tá? Então, tudo tem que ser muito pensado na hora de desenvolver esse projeto, tá? Qualquer detalhe aí pode estar gerando esse tipo de problema de aquaplanagem e tudo mais. Então, existe um mínimo aí para a água poder ir embora, tá? Aí aqui pergunto quais condições a gente deve utilizar a superlargura e os exercícios de superlargura. A gente fez um ontem, né? E vocês têm mais uns 4 ou 5 aí para desenvolver, inclusive esse aqui, né? A questão número 15 é a mesma coisa das demais, só que essa aqui você tem que ver lá na tabela, né? Qual que seria do veículo, né? Dos veículos de referência, qual que seria ali a questão do eixo, né? Da distância entre eixos, verificar lá qual que é a largura do veículo e tudo mais. Então, vocês vão precisar com relação a planilha lá de verificar. A questão número 16, né, é uma curva côncava, né? Então, a gente fez um exercício parecido. Então, é desenvolver da mesma forma. Por isso, tá vendo? Tem até um avanço aqui da minha reta. É aquilo que eu expliquei para vocês ontem. Eu preciso, né, de ter um X e um Y. Então, eu prolongo essa reta, calculo a cota dessa reta até o final dela aqui, né? E depois, pela parábola, eu calculo a diferença dessa linha do meu eixo X até o meu ponto da parábola. Então, normalmente aqui vai ter uns valores baixos, né, no início. Depois aqui eu vou ter um valor muito alto, porque a distância dele até o final da minha curva vertical, ele é grande, ele é o maior possível. Então, a curva está fazendo isso e esse cara está prolongando aqui. Então, o eixo vai ser sempre prolongado, o meu X aqui ele vai ser prolongado. Eu calculo lá na planilha, então, a declividade disso tudo, utilizando o que? A distância pela porcentagem, né, pela rampa. Então, se eu tenho a rampa de menos 3%, a cada 20 metros eu multiplico por 0,03, vou ter ali qual que é a cota, quanto que eu estou caindo, a cada 20 metros eu estou caindo X. Então, com isso, eu vou ter lá a planilha toda preenchida com esses valores aqui. Aonde começa a minha rampa? Eu jogo a equação da parábola, calculo toda a parábola aqui, né, o meu valor lá, vezes x ao quadrado, então calculo todos esses parâmetros, né, e com isso eu vou ter as cotas. Tenho a cota do último aqui, né, da minha curva, ele nada mais é do que eu pegar a minha rampa, né, que está acontecendo aqui de 4%, multiplicar ela pelos 20 metros e fazer os demais cálculos ali até chegar na minha cota final. Então, é isso. Esse exercício aqui ele já foi generoso, que ele deu as estacas iniciais, finais e a estaca central aqui. Você simplesmente precisa calcular o L, né, para poder entender quanto que é, né, de cada um, né, aqui já meio que representa, já mostra onde está o PCV, o PIV e o PTV. Basta, né, vocês calcularem aí o desenvolvimento dessa equação. Então, uma equação que vocês já fizeram, tem a cota inicial aqui, né? A gente mostrou também como é que calcular a cota inicial, vai calculando as demais cotas. Então, bem análogo ao que a gente já desenvolveu, né? Esse côncavo, esse convexo, né? Mesma forma, pessoal. Meu X ele é prolongado, então ele vai, né? Eu estendo ele aqui para poder calcular as coordenadas, calcular as cotas, né? E usa a parábola como referência. Então, a parábola aqui também vai aumentando de acordo com a distância, tá? Bem, né? Exercício também realizado aí. A questão número 18, a gente falou sobre ela, né? Então, seria
ela foi dado o raio, então a diferença realmente vai ser, eu tenho que calcular o L através do raio que foi dado. A questão número 19 já foi dado o meu L, então meu L já está definido, então eu já tenho o L sobre 2, consigo então calcular a inclinação, a diferença de nível entre os eixos, prolongo esse cara aqui e faço todos os cálculos. Então já tem a cota desse cara, já tem o 160, né? E o número são 8 estacas para cada lado, já tem tudo definido. Então basta desenvolver essa aqui também. E, por fim, a minha questão 20, né? Que também é a mesma forma, eu tenho ali meu L que é 200 metros, então já tenho ali o L sobre 2 também, já tenho todas as rampas e as estacas para vocês estarem desenvolvendo aí né, os cálculos aí com relação à prática da aula, tá? Ok, pessoal? Estão desenvolvendo, estão fazendo a lista, alguns vão iniciar ainda, como é que tá? Vou começar amanhã, professor. Eu também. Bom, ainda dá tempo, então pode começar inclusive agora, né, pessoal? O objetivo nosso aqui a da aula de hoje é tirar essas dúvidas, falar sobre a lista de forma geral, tá? E deixar como dever de casa vocês darem andamento na lista. Então, esse resto de aula aí, ele obviamente, para vocês tirarem as dúvidas comigo, né? E desenvolver a atividade, tá? Porque a gente não vai iniciar um novo conteúdo, não faz nem sentido começar um novo conteúdo agora. Essa aula ela é específica para revisão, tá? Então, assim, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou ficar aqui, né, até o horário para tirar alguma dúvida de exercício. Se quiserem me mandar alguma coisa, pode ser aqui ou pode ser no WhatsApp. Eu estou plena disposição. Se tiver alguma dúvida durante a semana, eu tento responder na medida do possível também, tá? Mas quem puder, quem quiser, vocês têm aí pelo menos mais meia hora para poder dar uma passada de olho nas atividades, nos exercícios e tirar todas as dúvidas, tá ok? Beleza, professor. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. André, Diga, Douglas. Obrigado, viu, Romero? Valeu, hein? Diga, Douglas. só mostrar de novo aquele lá da questão 19? 18, errei. Questão 18. Diga. É só para mim tirar um print aqui, que acabou que eu não tirei aqui, só para acompanhar aqui depois, aqui, que eu já comecei a fazer aqui, mas eu acho que eu errei justamente na questão do L. Ah, não. Beleza, então. Você precisa da tela, da outra tela, então. É isso? Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver a tela que a gente compartilhou. Foi essa aqui. Tá aí, Douglas. Beleza, pessoal? No mais, né? Por hoje é isso. Agora a bola tá com vocês aí. Tá? Estudem, joguem aí pro gol, né? E se tiver qualquer dúvida aí, vocês me falam. Vou estar disponível para as dúvidas aí o resto da aula. Estudem, pessoal. Não chega no dia da prova para fazer um dos exercícios, não, senão vai dar trabalho, tá? Então, o ideal é vocês façam pelo menos esses exercícios da lista, faz uns 4, 5, principalmente desse de ordem de serviço, que vai facilitar, obviamente, no dia da prova. Vocês vão estar, né, já vão saber como desenvolver. Então, treinem, é prática, tá bom? Essa parte aí, ela é meio chatinha, mas praticou, entendeu, compreendeu bem, chega no dia da prova e acelera. Não pode chegar no dia da prova e tentar entender como é que calcula, aí costuma dar ruim, tá? Então, estudem, né? Se tiver alguma coisa, quiser mandar alguma resposta para perguntar se está coerente, pode estar me mandando também, que eu estou à disposição, tá bom? E vocês têm que postar lá a lista também, né? Tá bom? Ficamos assim, então? Tranquilo, André. Então, ótima noite, bons estudos, bom final de semana para vocês aí. E eu tô por aqui, tô esperando vocês aí. Se alguém quiser mandar alguma resposta, ver se tem alguma coisa coerente aí, tô disponível até 8h10, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a nossa próxima quinta-feira, nossa avaliação. E, obviamente, eu tô disponível nos grupos, tá?
A gente não some totalmente, não. Obrigada, professor. Boa noite, viu? Boa noite.